Fundada em 1906, a linha férrea da Noroeste do Brasil trouxe crescimento e progresso a Bauru, que havia sido fundada há apenas 10 anos. Quando a primeira ferrovia chega na cidade em 1905, Bauru era uma vila de em torno de 600 habitantes. Então, uma vila de 600 habitantes, numa região que era conhecida como Boca de Sertão, porque Bauru era o último lugar que ainda tinha uma certa civilização, digamos assim. Então, com essa construção da ferrovia, acaba tendo esse choque, né? Porque de uma vila de 600 habitantes eu passo para mais de 10 mil em coisa de um curtíssimo espaço de tempo, né? E já que vem esses trabalhadores para cá, vem família, isso acaba impulsionando o comércio, né? Porque esse povo tem que consumir, acaba alavancando a construção civil, porque esse povo tem que ter algum lugar para morar. Então, com isso, começa a se desenvolver. Com o passar dos anos, começa a vir hospital, em pequenas indústrias, né? Isso movimenta o setor de energia elétrica, distribuição de água, telefone. Então, é através da ferrovia que vem todo esse desenvolvimento para Bauru. Comecei em 1964. Trabalhei 32 anos no mecânico de carro. Eu entrei pela Noroeste, mas logo dos 3, 4 meses, eu já passei para a rede. Então não tinha mais, não ajustava mais ninguém para a Noroeste. Era da rede, e era tudo contratado. Tinha ferraria, marcenaria, caldeiraria, modelagem, fundição, era uma cidade dentro. Trabalhava mais de 3 mil pessoas. Né? Na rede com 9 anos, em 1952 mais ou menos. Eu era aprendiz gratuito. Para dentro da radiografia, código Morse, radiografista. E naquela época, código Morse era... A gente era muito solicitado, tanto é que cheguei a trabalhar em 4 lugares. Então não tinha radiografista, nem podia, pelo amor de Deus, para a gente ir lá, porque a comunicação, você fazer uma ligação de Bauru a Araçatuba demorava 3, 4 dias. Você falar com Campo Grande era um mês, e às vezes quando o cara conseguia a ligação, caía a linha, demorava mais um mês. Então por isso que o rádio, a telegrafia lá era o que tinha de comunicação. A comunicação mais moderna que existia era nós. Né? Daí fiquei lá a vida inteira. Vida inteira não, vida inteira dentro da ferrovia, porque eu estou vivo até hoje. O enorme prédio da estação só foi concluído em 1939 e abrigava, além do saguão de passageiros, importantes escritórios da empresa. Em sua redondeza, diversos galpões abrigavam também oficinas de reparos de locomotivas e confecções de móveis, alguns conservados até os dias atuais. Tem a fabricação de vagões, fabricava vagões também, vagões de passageiros. Ficava muito aqueles carros tudo moderno, tudo novo, né? Aquelas luzes acesas, aqueles corredores que você podia andar, você passava de um para outro. Parecia uma cidade de noite assim. Bonito, viu? Muito, muito bonito. E era tudo material de primeira. Lá não tinha esse negócio do menor preço. Isso das épocas, quando não era lá que comprava, era feita na própria oficina, na própria marcenaria, ou na cooperativa que tinha esse negócio, fazia tudo. Os móveis da minha sala, mesmo que eu trabalhei lá, era tudo feito lá dentro da rodovia, todos eles. Tudo madeira maciça, não tinha negócio de compensado, nada, era tudo coisa de primeira. Tinha um saía daqui 15 para as 4, ia para o Mato Grosso, né? E outro que vinha de lá para cá, né? E tinha mais um trezinho que ia até 3 vagões e voltava. Menos vagão. Agora a carga tinha bastante. Aquele relógio, quem pegava a hora para acertar era nós sintonizava Londres e conforme dava horário de lá a gente acertava aqui. Tinha pessoa especializada para acertar o relógio em cima da hora. Todo dia, às 10 horas da manhã ou a meio-dia, conforme estava o tempo, para pegar o sinal bem, a gente pegava lá para acertar o relógio. O trem era pontual e o maquinista, muitas vezes, ele era punido por chegar 2 minutos atrasado aqui.
A Noroeste, em especial, né, pela sede tanto administrativa quanto operacional ser na cidade, então ela trouxe bastante melhorias. Em 1921, ela inaugura as grandes oficinas aqui, né, para manutenção pesada de locomotivas e vagões, carros de passageiro. Esses carros de madeira aqui que estão engatados na Maria Fumaça, eles foram construídos na própria ferrovia, né, a parte mecânica, né, abaixo do assoalho, a gente chama de estrado do trem, era importado, e a parte de madeira era construída pela própria ferrovia, né, as locomotivas vinham desmontadas, eram montadas aqui. Então a ferrovia, ainda na década de 10, ela elabora o projeto de construção, né, da Santa Casa de Misericórdia. Depois, nos anos 40, né, ela constrói o Hospital Sales Gomes, que ficava no Jardim Bela Vista. E depois, ainda entre os anos 40 e 50, é construído o então Hospital Regional, né, que hoje é o Hospital de Base. Também ele foi construído pela ferrovia, mas ele não era administrado. Em 1945 é inaugurado o Aeroclube, que foi construído pela ferrovia. Nesta época, aquele chegou a ser considerado o maior entroncamento ferroviário do Brasil, concentrando um enorme fluxo de passageiros. Todo mundo já queria de pai para filho ficar. A gente via lá, se um ficava doente, a gente ia trabalhar no lugar dele, para ele não perder dia de serviço, não perder nada. É difícil aqui na cidade uma família que não tem um ferroviário, né? Até eu estava comentando com eles, tem um ditado aqui que diz que toda família que se preza tem um ferroviário. Então a minha não preza porque não tem, né? Assim, parente de sangue eu não tenho ferroviário, né? Mas é bem comum isso daí, né? Diversas gerações numa mesma família trabalhando aqui. A decadência da ferrovia no Brasil ela começa nos anos 50. Por quê? No governo Juscelino Kubitschek, ele cria a Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, que ele visava a unificação de todas as ferrovias que pertenciam à União. No caso de Bauru, envolvia a Noroeste do Brasil. O próprio Juscelino também incentivou a vinda da indústria automotiva para o Brasil, né? Porque ele tinha aquele plano de desenvolvimento de 50 anos em 5. Então ele dá total incentivo para a indústria automotiva e a indústria de autopeças. Então nessa época começa a se criar uma cultura de que o trem é algo do passado, o trem é obsoleto, o futuro é o automóvel, é o caminhão. Trabalhei por 10 anos na antiga Ferrovia Noroeste do Brasil, depois Rede Ferroviária Federal. Já estava num processo, digamos, de decrepitude. Ela já estava por falta de investimento, a concorrência com os demais meios de transporte, os lobbies políticos, né? Já estava definhando já a ferrovia, infelizmente. A FEPASA, quando ainda na década de 90, ela mantinha locomotivas elétricas da década de 20 funcionando, né? Vagões da década de 20, da década de 40. O patrimônio ele é do Estado, ele apenas deu a concessão para explorar aquele patrimônio por 30 anos. 30 anos é um tempo muito curto para você investir na melhoria do transporte e ter um retorno financeiro, né? Então a nova empresa ela fica amarrada nisso daí, então ela acaba não investindo na estrutura da ferrovia. Ela tem muito equipamento que para ela não tem interesse, né, locomotivas e vagões obsoletos, então ela devolve esse material para o governo federal. No contrato de concessão não está estipulado que você tem que manter o trem de passageiros, então o trem de passageiros, como ele é deficitário, eu não quero ele. Então eu não vou usar o carro de passageiro, eu não vou usar aquele monte de estação. Então eu devolvo esse patrimônio de volta para o governo. E o governo não sabia o que fazer com isso, então acaba entrando na questão do abandono. Em 98, né, o governo do estado de São Paulo, né, na época era o governador Mário Covas, né, ele, para quitar uma dívida do Banespa, ele passa a FEPASA para o governo federal. Ela
recebendo, o governo federal recebendo, ela entra como malha paulista na rede ferroviária e já é privatizado. Só que aquilo literalmente virou um trem fantasma. Você não sabia horário, você não sabia qual estação que aquele trem parava, você não tinha noção de preço de passagem, nada. Quando viu também que o negócio começou a deteriorar de uma vez, cada um tinha tempo procurando os caminhos e foi embora. Aí eu saí em 1985. Foi 36 anos dentro da seção. E assim foi, 20 anos. Em 1995, a Noroeste extinguiu o transporte de passageiros e, no ano seguinte, a Novoeste assumiu a ferrovia. Num ligeiro declive, todos os escritórios da companhia foram transferidos para outros lugares até 1999. O prédio, então sem uso, rapidamente caiu em abandono. Infelizmente no Brasil tem aquela cultura, se algo está fechado, se algo não está sendo usado, ele começa a ser depredado. Então o prédio foi invadido, toda a instalação elétrica e hidráulica do prédio foi destruída, diversas partes de vidraçaria também do prédio foi muito comprometido. Se tinha algum equipamento dentro do prédio, ele foi destruído. Alguns partes de mobiliário, que a ferrovia não reutilizou, não transferiu, ou se ela não levou para algum depósito, pode ter sido perdido. Até dó ver que troço lá, do jeito que a gente largou, do jeito que estava hoje. Hoje não, 10 anos atrás já estava bem deteriorado. Até quando entrei estava bem movimentado, bem movimentado. Depois começou a fracassar. Não sei se foi o que aconteceu aí, o que aconteceu no país, que fracassou muito lá. Eu acho que agora foi mais de 2 anos que eu passando na frente. Eu não tenho nem noção como está aqui. A última vez que eu passei, estava ali na feira que eu ainda passei, e eu pensei, puta, quantas vezes que nessa porta aí parado, né? A maioria das pessoas que trabalharam muitos anos, que se aposentaram lá, as pessoas que se aposentaram quando eu ainda estava na ativa, elas não gostam de vir aqui, porque é muito triste ver no que se transformou tudo isso. Isso aqui era um segundo lar para quem aqui trabalhava. Era uma segunda casa, todo mundo realmente gostava disso aqui. Hoje você conversa, fulano morreu, fulano morreu. Vamos dizer só morto, mas antes, né? E saudade dá. 36 anos no lugar, você não vai ter saudade no lugar. Dá tristeza pra gente, até eu fico chateado quando eu vejo aqui do Xerimado, da dó, O lugar que a gente criou, a família da gente, Trabalhei, mas criei minha família, Tudo com o trabalho de lá, Agora, se vê uma coisa abandonada, você fica chateado, Isso não tem mais recuperação. Não existe mais recuperação disso. Em 2001, o último trem de passageiros desembarca na estação. Estava então marcado o fim de uma era. Em 2010, o prédio da antiga estação foi adquirido pela prefeitura. Porém, apenas em 2015 o complexo passou a ser ocupado. O encerramento das atividades da rede, ferroviária, enfim,
esses imóveis, até vários deles, passaram para a prefeitura. Só que tanto a estação central, vamos chamar assim, quanto aquela área que vai até o viaduto lá, que vai para toda aquela faixa, aquela área, já não era mais do governo federal. Na verdade, que lá foi entregue, foi passado para o Sindicato dos Trabalhadores da Ferrovia como dívida trabalhista, como pagamento de dívida trabalhista. É por isso que a prefeitura teve que adquirir a estação. Ele era para ser usado pela Secretaria da Saúde e Secretaria da Educação, mas eles não acabam vindo para cá. A Secretaria de Cultura, que é a gestora do Museu Histórico Ferroviário, que é ali do lado há 27 anos, né? E aí então teve essa mudança de planos e a Secretaria de Cultura então é oficializada como a principal ocupante do prédio, né? Então hoje, atualmente, tem em torno de 23 entidades, entre as que já estão trabalhando aqui dentro e as que já estão esperando o espaço ser liberado, ser reformado e liberado. Esse prédio, inicialmente ele foi para a Secretaria de Saúde. Ia ser um estacionamento de ambulâncias. Toda essa parte aqui ia ser um estacionamento de ambulâncias. Aí a Secretaria de Cultura começou a ocupar. Nós, da Divisão de Ensino às Artes, fomos um dos primeiros a ocupar, a construir nossa sala e tal. Estou na Academia Bauroense Letras desde 2008. É uma luta desde a sua fundação pela conquista de uma sede própria. Então nós migramos por vários lugares que nos cederam gentilmente o espaço para que realizássemos nossas reuniões. Mas nós temos um acervo muito grande de livros que nós não tínhamos onde deixar. Cada membro da academia guardava um pouco de livro dentro da sua casa. Esses livros estavam espalhados. E, no fim, a coisa foi tomando vulto. Formou-se uma comissão para negociar com o secretário da Cultura, o Elson Reis. Foi negociada a concessão desse espaço. Aí nós podemos realizar os trabalhos que nós temos possibilidade, que já está ocorrendo cursos de redação, cursos para escrita de contos, quem quer aprender a escrever um conto, quem quer trabalhar com crônica, quem quer trabalhar com poesia. Então, os acadêmicos, aproveitando de suas potencialidades, transformam isso em curso para reverter isso para a comunidade, de maneira gratuita, sempre, é lógico. E isso só é possível graças ao espaço que hoje temos. Sou ferromodelista, faz uns 4 anos que eu faço parte aqui e trabalhei na ferrovia também, né? Então, quando eu aposentei, aí o pessoal chamou para fazer parte. Faz 8 anos que eu aposentei. Aí estou fazendo parte aqui, que faz uns 2 meses que a gente está aqui, né? A gente reformou, o pessoal reformou a prefeitura e cedeu para a gente aqui para mostrar também sobre a ferrovia para eles. Então, infelizmente, lá fora está tudo destruído, né? Aqui a gente está mostrando um pouquinho da originalidade dos vagões que eram antigamente. Hoje não tem mais, né, para mostrar aí na linha, mas hoje tem tudo certinho, ó. Frigorífico, carga, né, tem tudo certinho, como estava correndo anteriormente na ferrovia. Vagões carregados, gado, né, que tem aqui também, que é o gado, gasolina, graneleiro, soja, minério de ferro, quer dizer, tem todos os vagõezinhos que corriam antigamente na ferrovia. Antigamente não, né, uns 5 anos atrás. Né. O pessoal que não conhece, né, o pessoal de certa idade não conhece, umas crianças de 10, 8 anos não conhecem. Então é uma boa que vai sempre mostrando para eles o que foi a ferrovia, para eles, né, pelo menos ter uma lembrança, né, já que não pode andar mais. É necessário um compromisso do poder público com esse espaço. A Secretaria de Cultura faz o que está a seu alcance. Então nós temos uma troca cultural muito grande aqui nesse espaço. Só que se ficar abandonado pelo poder público, vai se desfazer, vai se perder. Então o antigo saguão da bilheteria, hoje ele é usado para diversas exposições, né, dessas entidades, ou até mesmo de fora, né, de que tem uma exposição de obras plásticas ou de outros tipos de arte. Eu penso como um resgate da verdadeira importância que a estação teve para a cidade. Na verdade, nós sabemos que existe uma resistência para de alguns. Às vezes, assim, tem alguns entendimentos que lá deve ser. Na verdade, as pessoas existe, graças a Deus, um universo ainda já bem pequeno, mas ainda tem as pessoas que acham que um espaço daquele tamanho, voltado para atividade cultural, não tem tanta importância assim, deveria ser uma escola, alguma coisa que vai. Olha, sempre tem alguém que é contra, né, alguma coisa.
principalmente quando a gente vai fazer alguma coisa relacionada à arte, sempre tem alguém contra. Eu acho um desperdício ser um espaço comercial aqui. É claro, se tiver uma feira, um mercado municipal, já é uma coisa que tem muitas salas, muito espaço. Aqui pode abrigar muita coisa. E agora, uma coisa não inviabiliza a outra, mesmo porque jamais, em qualquer lugar do mundo, você não vai ter, se Deus quiser, a volta do transporte ferroviário um dia, jamais vai ser usada aquela estação daquele tamanho. Você pode voltar a usar a Gare ou uma parte dela. Você não vai ter uma estrutura administrativa. Aquele prédio não vai ser usado nunca. Vai precisar de uma sala, 2 salas, uma administrativa, outra para parte de informática ali, né? Enfim, todo o controle, etc. Alguma coisa nesse sentido. Hoje outra configuração. Como em São Paulo tem. Você vê lá, a própria sede da Secretaria Estadual de Cultura era uma estação antiga lá, onde tem a Sala São Paulo, que tem ali do lado uma estação que funciona. E nem por isso eles usam tudo que na época era usado. Era uma estrutura imensa. Então, as pessoas muitas vezes falam, tal, mas não se atenta para esse detalhe. Então, aquele prédio, a utilização dele nunca mais vai ser, seja qual for a ferrovia que voltar. Sim, nós queremos que ele melhore mais ainda. Como eu disse, a questão financeira que emperra sim, uma reforma maior e mais rápida, né? Mas nós temos a esperança que com o tempo a gente que eu digo é a comunidade, porque esse processo passa pelo desejo da comunidade para que isso aconteça, transformar isso daqui no melhor. O importante agora é que os próximos prefeitos e secretários se atentem a esse espaço. Aqui pode ser uma incubadora de grupo, de bandas, de grupos artísticos, enfim. Aqui pode ser uma grande incubadora da arte da cidade, ou também pode ficar abandonado. Cabe ao compromisso do próximo prefeito, do próximo secretário, enfim, do cenário político de Bauru, a se comprometer a transformar esse espaço. Só saudade, né? A gente olha isso aí parado aí, né? Quer dizer, uma coisa que podia ter parado hoje, né? Sempre tem alguém que quer fazer algo aqui, porque quando você começa a mexer, as pessoas vêm. Quando estava abandonado, ninguém queria fazer nada. Aqui tem a possibilidade de ser um dos grandes centros culturais do estado. A gente creio que nos próximos anos as coisas vão se acertar bastante nesse local.